Olá, meus irmãos. Mais uma vez quero deixar para vocês um devocional da Palavra de Deus. E neste dia gostaria de meditar no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 22 a 26. E o texto da Palavra de Deus diz assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: Vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: Não entres no povoado. Irmãos, algumas coisas nesta história parecem um pouco estranhas. Em primeiro lugar, Jesus, ele cospe nos olhos daquele homem cego que foi levado até ele. E veja que o texto diz que as pessoas que levaram o homem cego até Jesus rogaram para que Jesus tocasse no homem. De fato, Jesus o toca quando o pega pela mão e leva para fora do povoado, mas especificamente quanto à cegueira, Jesus cospe nos olhos. E não bastasse a estranheza desse ato de Jesus, nós temos também algo estranho que acontece quando aquele homem, levantando os olhos, diz ver homens andando como se fossem árvores. Talvez esperássemos que ele dissesse o contrário: vejo árvores e me parecem homens andando. Mas não, ele disse que via homens andando como árvores. O fato é que, diante dessas coisas estranhas e que a Bíblia não nos dá nenhum tipo de esclarecimento, a qual nos revele os motivos pelos quais Jesus cuspiu nos olhos dele, ou como pôde esse homem ver homens andando como árvores, a Bíblia não diz nada a respeito. Mas ela destaca algo muito importante aqui. Jesus, então, novamente, colocou as mãos sobre os olhos dele e ele começou a ver claramente. Meus irmãos, nós temos aqui uma lição espiritual para nós. É comum que, diante das coisas que acontecem ao nosso redor, das várias notícias que ouvimos, diante das opiniões de especialistas que temos acesso, de pessoas que dizem ter descoberto verdades que estavam escondidas, mistérios que foram revelados e que explicam a situação em que estamos vivendo. Apesar disso, somos, queridos, diante de tanta informação, levados muitas vezes a enxergar as coisas de forma monstruosa, vendo homens andando como árvores. O fato é que, nesse texto, nós podemos perceber que aquele homem, que primeiro não enxergava nada e que depois obteve uma visão distorcida da realidade, precisou de Cristo Jesus para que pudesse ver claramente. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar algo que é muito importante para nós nesse tempo. Devemos tomar muito cuidado com a leitura que fazemos das coisas que estão acontecendo à nossa volta, ao nosso redor, a partir das nossas próprias percepções e a partir das percepções de outras pessoas, que muitas vezes não têm compromisso com a palavra de Deus. Devemos, inclusive, ter cuidado com os profetas do caos, que vão dizer agora que haviam profetizado, ou que vão buscar nas Escrituras textos fora de contextos para dizer que a Bíblia previu o que está acontecendo conosco hoje. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Muitas vezes somos levados a ver monstros, pessoas andando como árvores. Por quê? Porque não temos a verdadeira visão que vem apenas de Jesus. Como podemos compreender a realidade das coisas que nos acontecem?
Como podemos compreender a pandemia que nos assola, a quarentena em que estamos sujeitos? Como podemos compreender tantas mortes acontecendo em tantas cidades? Como podemos compreender o mundo passando por toda essa situação? Vamos compreender partindo de um olhar meramente político? Vamos compreender partindo de um olhar meramente científico? Claro que não. Nós só enxergaremos claramente no momento em que o Senhor tocar os nossos olhos, ou seja, no momento em que enxergarmos a realidade a partir de Cristo Jesus e da sua palavra. Queridos, a Bíblia diz para nós que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Por que não devemos? Porque enquanto o mundo busca soluções, enquanto o mundo está desesperado diante das coisas que estão acontecendo, o cristão tem a certeza que no dia de amanhã, que para nós é futuro, o Senhor já está. E que enquanto as pessoas estão buscando uma solução, o Senhor já tem a solução. Que enquanto as pessoas não sabem o que fazer, o nosso Senhor sabe muito bem o que fazer. O Senhor Jesus é aquele que nos conduz pela mão. Quando estamos dispostos a deixar de lado as nossas ideologias, os nossos pensamentos políticos, científicos, filosóficos, para que possamos olhar para a realidade a partir das Escrituras. E então Ele nos pega pelas mãos e tira de nossos olhos tudo aquilo que faz com que enxerguemos monstros que não existem na realidade. Queridos, ao invés de beber de fontes duvidosas, de insistir em matérias de telejornais que podem ser verdadeiras ou não, de especialistas, opiniões de especialistas que têm segundo os interesses muitas vezes, volte-se para a palavra de Deus, o livro mais atualizado do mundo. E saiba, enxergando a realidade a partir de Cristo Jesus, você poderá fazer como este cego, em que Jesus disse para ele: vá para casa, vá para casa. Jesus estava dizendo: agora você pode ter uma vida tranquila, uma vida normal, no sentido emocional, uma vida confiante, porque agora você enxerga a partir da verdadeira realidade, a partir da palavra, a partir de Cristo. Que essa possa ser, queridos, uma verdade a nós, e que possamos ler o que nos acontece à volta, a partir do olhar de Cristo, pois assim teremos tranquilidade, teremos paz, confiança, poderemos voltar para casa emocionalmente equilibrados, sabendo que o Senhor nos segura pela mão. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um grande abraço.